Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao sexto episódio do podcast da Escola São José dos Arpoadores, em comemoração à Semana do Meio Ambiente. Eu sou a Mirella, do segundo ano A, e estou aqui juntamente da minha colega de turma, Stephanie, para ser a entrevistada da vez. Stephanie, os parques estaduais têm como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza, de turismo ecológico. A visitação pública está sujeita às normas estabelecidas no plano de manejo da unidade. Qual é a importância do Parque do Cocó para o Ceará? Boa tarde a todos. Então, Mirella, o Parque Estadual do Cocó é o maior parque natural em área urbana do norte e nordeste do Brasil e o quarto da América Latina, sendo o maior fragmento verde da cidade de Fortaleza, com extenso manguezal e dunas milenares no entorno. Com mais de 2 km de trilhas interligadas, essa área é ideal para quem quer praticar esportes e contemplar a natureza. Em Fortaleza, foi criado com o intuito de zelar pela preservação da bacia do Rio Cocó, que em tupi significa roça, fazendo alusão às roças dos povos indígenas que habitavam nessa região. O Parque do Cocó dispõe de uma série de atividades para visitantes, como trilhas ecológicas guiadas nos mais de 2 km de trilhas interligadas, passeio de barco, visita às ruínas das antigas salinas, visita às lagoas que ficam nas margens das trilhas, assistir eventos no anfiteatro do parque, conhecer o complexo esportivos, que nele existe um campo de futebol de areia, 2 quadras de vôlei de areia, uma de futsal e um mini campo de golfe. E também tem projeto de Viva o Parque, que nele contém arvorismo, yoga, massoterapia e entre outros. Bom, pessoal, esse foi o último episódio do podcast. Eu quero agradecer a todos os alunos que participaram e aos alunos que foram ouvintes e que isso possa contribuir para o aprendizado de vocês. Boa tarde a todos. Olá, boa tarde. Este é o primeiro episódio do podcast da Escola São José dos Arpoadores, em comemoração à Semana do Meio Ambiente, pois hoje, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Eu me chamo Mirella, sou estudante do segundo ano A e estou aqui juntamente do meu colega de turma, Davi Salles, que será o entrevistado da vez. Davi, o dia 5 de junho é considerado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Por que essa data é tão importante? Olá, boa tarde. Hoje eu vou falar o porquê essa data é tão importante. A denominação ocorreu durante o primeiro dia da Constituição das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, sediada em Estocolmo, na Suécia e promovida pelo governo sueco. A cada 5 de junho, desde 1974, comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente, data para refletir sobre os problemas ambientais mais urgentes para o planeta. O Dia Mundial do Meio Ambiente é uma data muito importante para a Organização das Nações Unidas, ONU, porque visa promover a conscientização e a ação global em prol da proteção ambiental. Desde a sua criação, esse dia tornou-se uma plataforma global para conscientizar e promover ações diante da chamada tripla crise planetária: aquecimento global, perda da biodiversidade e poluição. Os impactos ambientais causados pelo homem no meio natural se tornaram um problema urgente tanto para os países desenvolvidos quanto para os em desenvolvimento. E esses problemas precisam da cooperação internacional para serem resolvidos. Olá pessoal, boa tarde. Eu me chamo Miguel, sou do segundo ano B aqui da Escola do São José dos Arpoadores e em comemoração à Semana do Meio Ambiente, nós convidamos alguns colegas aqui da escola para conversarmos alguns tópicos sobre o meio ambiente. O meio ambiente precisa de cada vez de mais cuidados. Somos nós, seres humanos, os principais responsáveis pela mudança de hábitos capazes de contornar a degradação ambiental. Pensando nessa urgente necessidade, surgiram os 5 R's da sustentabilidade. E agora, vamos aqui entrevistar a aluna Andressa do segundo ano B. Andressa, quais são os 5 R's? Os 5 R's são repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar. Nós vamos ver cada um. Repensar, antes de efetuar qualquer compra, reflita se é realmente necessário tal aquisição. Se você não está comprando por impulso, talvez você até consiga reaproveitar algo que já possui. Avalie quais os danos este produto causa do meio ambiente ou à sua saúde. Recusar.
Recuse produtos que vêm em embalagem de plásticos. Prefira as recicláveis, como de vidro e metal, ou as biodegradáveis. Utilize ecobags ao invés de usar as sacolinhas plásticas no mercado. Prefira as mercadorias de empresas que tenham compromisso com o meio ambiente. Reduzir. Reduza seu consumo, o barato às vezes sai caro, por isso adquira produtos de qualidade e com maior durabilidade. Outras formas de reduzir são: preferir alimentos a granel, levando o seu próprio recipiente, utilizar lâmpadas LED, usar pilhas recarregáveis e etc. Desta forma, além de ter uma economia, você reduz o seu lixo. Reutilizar. Dê uma nova vida para materiais que já foram utilizados. Doe roupas que você não usa mais. Conserte o que estiver quebrado, como eletrodomésticos e móveis. Use sua criatividade. Resíduos de plásticos, papéis, metal, madeira, entre outros, podem ser utilizados no artesanato, virando lindas peças de decoração. Reciclar. Faça coleta seletiva na sua casa. Seus resíduos serão reciclados e transformados em outros produtos. Ao reciclar, economize-se energia, recursos naturais, contribui para a redução da poluição e prolonga a vida útil dos aterros sanitários. Faça a sua parte e não ignore esses 5 R's tão importantes. Incentive todos à sua volta a adotar práticas em sintonia com a sustentabilidade ambiental. Olá pessoal, boa tarde. Este é o segundo episódio do podcast da Escola São José dos Arpoadores em comemoração à Semana do Meio Ambiente. Eu me chamo Mirella, sou estudante do segundo ano A e estou aqui juntamente da aluna do primeiro ano B, Amanda, que será a entrevistada da vez. Amanda, com certeza nas últimas semanas você leu ou ouviu alguma notícia falando sobre as fortes chuvas em diferentes estados do país e os graves impactos que elas têm deixado, como enchentes e deslizamentos de terras. As tempestades afetam diretamente milhares de pessoas que, por vezes, perdem suas casas, móveis e têm até mesmo suas vidas ameaçadas. O que estamos presenciando são as consequências dos chamados eventos externos. O que são os eventos climáticos externos e por que eles são tão perigosos? Bem, Mirella, os eventos extremos são fenômenos climáticos que ocorrem em volume intenso e fora dos níveis considerados normais. Ondas de calor, inundações, furacões, muitas são as manifestações da natureza quando o assunto é o clima do planeta. Mas nas últimas décadas, o efeito das mudanças climáticas transformou fenômenos meteorológicos em experiências extremas, com grande impacto nas sociedades e maior recorrência. Popularmente conhecido como desastre natural, um evento climático extremo resulta de uma séria interrupção no funcionamento normal de uma comunidade, afetando seu cotidiano, detalha um documento do Observatório de Clima e Saúde da Fiocruz, instituição de pesquisa científica do governo federal brasileiro. As enchentes e inundações ocorridas no fim de abril e começo de maio deste ano, no estado do Rio Grande do Sul, se encaixam nesse conceito e são consideradas uma das maiores catástrofes climáticas do Brasil na história. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Miguel, aluno do segundo B da Escola São José dos Arpoadores, e hoje continuaremos com o segundo episódio em comemoração à Semana do Meio Ambiente. E como de costume, convidamos outro aluno, agora aluno Tiago, do primeiro B, e vamos fazer uma pergunta para ele. Tiago, o que podemos fazer para reduzir os impactos dos eventos climáticos extremos? Boa tarde a todos. Bom, podemos reduzir os impactos dos eventos climáticos extremos tomando medidas para combater as mudanças climáticas. Isso inclui reduzir as emissões de gases de efeito estufa, investindo em energias renováveis e melhorar a eficiência energética. Também podemos nos preparar melhor para os eventos climáticos extremos, investindo em infraestrutura resiliente e desenvolvendo planos de emergência. Olá pessoal, boa tarde. Este é o terceiro episódio do podcast da Escola São José dos Arpoadores em comemoração à Semana do Meio Ambiente. Eu sou a Mirella, do segundo ano A, e estou aqui juntamente do aluno Wesley, do primeiro ano C. Wesley, vamos falar um pouco sobre a poluição da água. Ela representa cerca de 70% da massa do corpo humano e o seu consumo é fundamental para a nossa sobrevivência. Podemos sobreviver se ficarmos período de até 50 dias sem nos alimentar. Porém, não é possível ficar mais de 4 dias sem o consumo de água potável. Fala pra gente a importância da preservação da água. Olá, Mirella, boa tarde. A preservação da água é um assunto frequente nos noticiários, especialmente com as constantes ameaças de estiagem e crises hídricas em diversas regiões do país.
Ainda que esse tema tenha grande importância para a população, as previsões em relação aos próximos anos não são positivas. No entanto, com ações mais sustentáveis e aplicação de medidas práticas no dia a dia, é possível garantir um avanço significativo e melhorar o cenário que estamos atualmente. Essa conscientização é fundamental e demanda um trabalho coletivo, pois a água é um recurso indispensável para a vida de animais, plantas e seres humanos. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Miguel, aluno do segundo ano B da Escola São José dos Arpoadores. E como terceiro episódio, em comemoração à Semana do Meio Ambiente, hoje convidamos mais um aluno, o aluno Israel Rocha, do segundo ano B também, e vamos fazer outra pergunta para ele. O assunto de hoje é desmatamento. A perda da cobertura florestal continua sendo tão preocupante quanto sempre foi. Embora as estimativas sobre o desmatamento na Amazônia variem conforme a fonte, existe um consenso geral de que 10 a 12% da floresta em todos os países da região amazônica já tenham desaparecido. Diante disso, Roger, quais os impactos do desmatamento? Bom, primeiro temos a perda da biodiversidade, que as espécies perdem seu habitat ou não conseguem sobreviver nos pequenos fragmentos florestais que restam. As populações de plantas, animais e micro-organismos ficam debilitadas e, eventualmente, algumas podem se extinguir. Temos também a degradação do habitat, que as novas rodovias que permitem que pessoas e madeireiros alcancem o coração da bacia amazônica têm provocado uma fragmentação geral na floresta úmida tropical. Temos também a modificação do clima mundial, que é reduzida a capacidade da floresta de absorver o gás carbônico poluidor. Ao mesmo tempo, existe uma presença maior de gás carbônico liberado com a queima de árvores. Temos também a perda do ciclo hidrológico, que o desmatamento reduz os serviços hidrológicos providenciados pelas árvores, que são fundamentais. No Brasil, uma parte do vapor d'água que emana das florestas é transportado pelo vento até as regiões do Centro-Sul, onde está localizada a maior parte da atividade agrícola do país. E temos também os impactos sociais, que com a redução das florestas, as pessoas têm menos possibilidade de usufruir os benefícios dos recursos naturais que esses ecossistemas oferecem. Isso se traduz em mais pobreza e, em alguns casos, essas pessoas podem ter necessidade de se mudar de lugar e procurar outras áreas para garantir o seu sustento. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu me chamo Miguel, aluno do segundo ano B da Escola São José dos Arpoadores, e como comemoração à Semana do Meio Ambiente, trazemos agora a continuação do terceiro episódio do podcast. E como de costume, convidamos o aluno Samuel, do primeiro ano C, e vamos fazer uma pergunta para ele. Samuel, como podemos garantir que esse recurso tão necessário que é a água esteja disponível no futuro? Boa tarde. Sabemos a importância da água em nossas vidas e como ela é necessária para a sobrevivência dos seres vivos. Porém, este é um recurso que, apesar de renovável, é finito. Isso significa que sim, a água é disponível para o consumo humano na Terra e pode acabar. É por isso que sua preservação é tão importante. Para que não falte água no futuro, é essencial que algumas atitudes conscientes sejam colocadas em práticas, sendo elas evitar o desperdício de água ao tomar banho, lavar louças e escovar os dentes, ficar atento quanto aos vazamentos internos, trocar a mangueira pela vassoura para fazer a limpeza externa, não jogar lixos em rios, lagoas e praias, praticar e incentivar um consumo sustentável e promover a educação na comunidade. Olá, pessoal, boa tarde. Este é o quarto episódio do podcast da Escola São José dos Arpoadores em comemoração à Semana do Meio Ambiente. Eu sou a Mirella, do segundo ano A, e estou aqui juntamente do aluno Micael, do primeiro ano A. Micael, a gente sabe que as enchentes são fenômenos naturais, mas podem ser intensificadas pelas práticas humanas no espaço das cidades e aquecimento da atmosfera. O que se sabe a respeito das enchentes que têm acontecido no sul do Brasil? Boa tarde, Mirella. Bom, de acordo com dados da Agência Brasil,
As enchentes e alagamentos no Rio Grande do Sul afetaram 445 cidades, sendo que alguns bairros e cidades inteiras foram submersos e destruídos, provocando grande evacuação de pessoas para abrigos, estes que não são suficientes para as mais de 300 mil pessoas que estão fora de suas casas. Até o momento, foram contabilizadas mais de 140 mortes, mas após o nível da água baixar, pode ser que o problema seja muito maior. Os intensos temporais são resultado da presença de uma massa de ar frio que veio do sul da Argentina, que se estabeleceu sobre o estado devido à influência de uma massa de ar seco e quente no centro do Brasil. Esse bloqueio tem impedido o avanço da massa de ar frio, resultando em chuvas contínuas no Rio Grande do Sul principalmente. Além do mais, há várias alterações no Brasil que podem agravar e provocar enchentes e inundações, como por exemplo, ocupação irregular do solo, falta de sistemas eficientes de drenagem, remoção da vegetação que fica em torno dos rios, fazendo com que os sedimentos vão para o leito, aumentando o nível das águas. Olá pessoal, boa tarde. Eu me chamo Miguel, aluno do segundo ano B da Escola São José dos Arpoadores. E como continuação em comemoração da Semana do Meio Ambiente, hoje viemos com o quarto episódio do nosso podcast. E como de costume, convidamos a aluna Sofia do primeiro ano A e faremos uma pergunta a ela. A década das Nações Unidas de Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, também conhecido como Década do Oceano, foi declarada pelas Nações Unidas em 2017 e compreende o período entre 2021 e 2030. Essa década construirá uma estrutura comum para garantir que a ciência oceânica possa apoiar os países na implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Sendo assim, Sofia, qual a importância da década do oceano e quais são os princípios essenciais da cultura oceânica? Boa tarde, Miguel. A década do oceano surge da necessidade de se atuar em prol da saúde oceânica, por meio de cooperação internacional. Busca incentivar a pesquisa científica e as inovações tecnológicas voltadas para a limpeza, segurança e sustentabilidade do oceano. De acordo com os pesquisadores, menos de 20% do fundo do oceano é conhecido e a maior parte da população não compreende o manejo sustentável dele. Além disso, os princípios da cultura oceânica são 7. A Terra tem um oceano global e muito diverso. O oceano e a vida marinha têm uma forte ação na dinâmica do planeta Terra. O oceano exerce uma influência importante no clima. O oceano permite que a Terra seja habitável. O oceano suporta que a imensa diversidade da vida e de ecossistemas. O oceano e a humanidade estão fortemente interligados e há muito tempo por descobrir e explorar no oceano. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao quinto episódio do podcast da Escola São José dos Arpoadores em comemoração à Semana do Meio Ambiente. Eu sou a Mirella, do segundo ano A, e estou aqui com as alunas do terceiro ano B, Ianelli e Tainá. A primeira pergunta vai ser para a Ianelli. Ianelli, os microplásticos podem ter diferentes origens. Uma delas é a degradação dos plásticos maiores que, com o tempo, fragmentam-se em pedaços cada vez menores por conta da ação de raios ultravioleta, ondas e o atrito com areias e pedras. Quais os riscos que os microplásticos podem oferecer à nossa saúde e outros organismos? Boa tarde a todos. Bom, os microplásticos podem se espalhar por conta de resíduos industriais e residenciais. São amplamente encontrados em cosméticos e produtos de higiene e são descartados no sistema de água, ultrapassam a filtração e acabam nos oceanos. São um desafio para a natureza, principalmente para aves e espécies marinhas, que sofrem pela ingestão e entrelaçamento de objetos que contêm plástico, que podem demorar mais de 400 anos para se decompor. O foco de estudo do cientista é a ingestão das partículas menores e os possíveis danos que podem causar aos organismos. Em um estudo divulgado em 2022, cientistas detectaram presença de nanoplásticos no sangue humano. Segundo o Departamento de Biologia da Universidade de Victoria, no Canadá, a poluição microplástica também foi encontrada alojada profundamente nos pulmões de pessoas vivas. Olá pessoal, boa tarde. Eu me chamo Miguel, aluno do segundo ano B da Escola São José dos Arpoadores. E como continuação em comemoração à Semana do Meio Ambiente, trazemos agora o quinto episódio do nosso podcast.
E como de costume, convidamos outro aluno, agora o aluno José Marlon, do terceiro ano A. E vamos fazer outra pergunta para ele. O plástico é praticamente onipresente no nosso cotidiano e extingui-lo de vez é impossível, segundo os cientistas. Mesmo assim, existem algumas ações que podem diminuir os seus impactos na sociedade e na natureza. Marlon, que soluções são essas? Boa tarde, Miguel. Boa tarde a quem estiver ouvindo. Bom, as organizações internacionais defendem que os governos adotem certas iniciativas de contenção à poluição por plásticos. Entre elas estão uma utilização maior de plásticos reutilizáveis, tanto por parte de empresas quanto de consumidores, o investimento em pesquisas de diferentes setores para se criar um protocolo global, com orientações e formatos específicos para que o plástico seja mais bem reaproveitado. O incentivo para a mudança de hábitos da população, reduzindo a quantidade de plástico consumido e o lixo gerado por cada um. Identificar os plásticos descartáveis mais problemáticos, a extensão do problema e os impactos de má gestão desses resíduos. Conscientizar as pessoas sobre as consequências do uso indiscriminado de plásticos descartáveis, investindo na comunicação. E incentivar a indústria a partir de redução de impostos ou outros mecanismos para auxiliar a sua transição. O relatório reitera que os governos enfrentarão resistência de diversos setores da indústria do plástico e é necessário dar um tempo para que se adaptem. Agora a pergunta vai ser para a aluna Tainá. Tainá, os manguezais são os ecossistemas típicos de regiões tropicais litorâneas e trata-se de um lugar que funciona como uma transição do meio marinho para o terrestre. Eles estão na lista de ecossistemas mais produtivos do mundo e suas árvores, os mangues, chamam a atenção por suas raízes, que ficam expostas do solo lodoso. Por que os manguezais são tão importantes e quais as ameaças a esse ecossistema? Boa tarde a todos. Os manguezais também são responsáveis por inúmeros serviços ecossistêmicos, que beneficiam tanto os seres humanos quanto as demais espécies que os habitam. A importância dos manguezais vai desde a proteção de costas e controle climático até a reprodução de espécies. O emaranhado de raízes e o solo rico em nutrientes formam um excelente berçário para muitos animais, principalmente marinhos. Os manguezais impedem a erosão das costas e protegem qualquer infraestrutura, sejam casas, hotéis ou outros empreendimentos, porque consegue barrar a força das ondas e de tempestades. Segundo a Unesco, uma faixa de 500 metros de mangue consegue diminuir a altura das ondas que chegam ao litoral em 50% a 99%. Em relação ao controle climático, os manguezais também são importantes sequestradores de carbono. Eles sequestram CO2 da atmosfera 50 vezes mais rápido do que qualquer outra árvore. Dados da Unesco mostram que 1 hectare de bosque de mangues é capaz de armazenar 3.754 toneladas de carbono, o equivalente ao emitido por 2.650 carros em um ano. Quais são as ameaças? São: a União Internacional para a Conservação da Natureza alerta para os danos aos manguezais causados por extração predatória de lenhas e alimentos como caranguejos, lagostas, peixes, camarões, entre outros. Retirada da vegetação nativa para a cultura agrícola, como arroz, cana-de-açúcar e palmeiras. A construção de estradas também são imóveis em grandes empreendimentos turísticos. Nos últimos 20 anos, o mundo perdeu 36% de seus manguezais. Só no Brasil, de acordo com Atlas, 25% das florestas de mangue foram destruídas desde o começo do século XX. Para ajudar na conservação de manguezais, o primeiro passo é saber mais sobre eles, nos inteirarmos sobre estudos que mostram os impactos desse ambiente e ter um consumo consciente, ou seja, saber de onde vem e como são produzidos os alimentos que consumimos. Olá pessoal, boa tarde. Eu me chamo Miguel, aluno do segundo ano B da Escola São José dos Arpoadores, e como continuação e comemoração à Semana do Meio Ambiente, trazemos agora o 6º episódio do nosso podcast. E como de costume, convidamos outro aluno, agora o aluno Igor, do terceiro ano A, e faremos uma pergunta para ele. O projeto de lei que pretende diminuir para 50% a cota da reserva legal na Amazônia voltou a tramitar no Senado. O projeto de lei 3.334 é de autoria do senador Jaime Bagatoli, do Partido Liberal, de Rondônia, e foi apresentado em setembro de 2023. Ele pretende modificar artigos do Código Florestal, de forma a reduzir de 80% para 50% a cota de reserva legal na Amazônia,
em municípios que tenham mais da metade de seus territórios ocupado por áreas protegidas de domínio público. Igor, quais os riscos desse crime ambiental se ele for aprovado? Boa tarde a todos que estão escutando. Será um grande desastre para o meio ambiente no Brasil, que refletirá no mundo inteiro. Segundo a análise das organizações que compõem o Observatório do Código Florestal, se aprovado, o projeto coloca 4,6 bilhões de hectares de floresta amazônica sob risco de desmatamento. De acordo com o observatório, 89 municípios da Amazônia Legal possuem mais da metade de seu território ocupado por áreas protegidas e estariam, portanto, aptos a solicitar redução na cota de reserva legal. No momento tão importante em que ações de combate ao desmatamento e proteção da Amazônia voltaram a ser prioridade da agenda brasileira, esse projeto vai na contramão de todos esses esforços. Permitir novos desmatamentos no bioma é injustificável e extremamente grave. O Observatório do Código Florestal avalia que a proposta é inconstitucional e fere o princípio de vedação de retrocesso ambiental, previsto na legislação brasileira. A WWF se manifestou chamando o projeto de grave retrocesso ambiental, afirmando que a solução para as prioridades rurais, para a Amazônia e para o Brasil não é desmatar, mas ter floresta de menos. Mas, ao contrário, reflorestar, recuperar a floresta. Esse processo é capaz de gerar desenvolvimento sustentável, com distribuição de renda e, além disso, mais saúde e educação à população e mais fontes de renda para o proprietário. Então, agradecemos aqui a participação do nosso aluno Igor, como também de todos que participaram e ajudaram aqui em nosso podcast. Esperamos que você tenha gostado e que tenha aprendido um pouco mais de como cuidar da natureza. É isso, obrigado pela atenção e boa tarde.